Lula foi eleito, mas quem está agindo nos bastidores como se fosse a dona do Brasil é Janja, sem cargo, sem voto, sem nenhuma função oficial, mas metendo o bedelho em decisões, participando de reuniões diplomáticas e gastando dinheiro público sem prestar contas a ninguém. Isso é normal? Claro que não. O que está acontecendo dentro do Palácio do Planalto é uma aberração institucional. E a grande pergunta é: até quando Lula vai permitir esse teatro? Fica comigo, porque hoje vamos expor toda essa farsa. Janja não é ministra, não é deputada, não é senadora, mas age como se fosse tudo isso ao mesmo tempo. Nos bastidores, ela dá ordens, participa de decisões e influencia o governo de uma forma que nenhuma outra primeira-dama ousou fazer. Mas a grande questão é: com que autoridade? Ela já representou Lula em eventos internacionais, como se fosse uma autoridade oficial. Na França, participou de compromissos institucionais sem qualquer cargo que justificasse sua presença. Agora, se prepara para ir a Roma, novamente assumindo um papel que não lhe cabe. A China, inclusive, já rejeitou sua participação em reuniões de alto nível, porque simplesmente não reconhece seu papel no governo. Afinal, qual é o cargo dela? Nenhum. O problema é que essa atuação sem controle cria um monstrengo institucional, uma figura que tem influência política, mas sem responsabilidade oficial. Janja pode tomar decisões, participar de reuniões e intervir nos bastidores, mas sem jamais precisar prestar contas à sociedade. Tudo isso financiado pelo dinheiro do pagador de impostos, sem transparência, sem fiscalização e sem limites. O Brasil está aceitando que uma pessoa sem cargo governe na sombra. Até quando? O grande problema dessa influência oculta de Janja não é apenas a arrogância de quem se comporta como uma autoridade sem ter cargo. O verdadeiro perigo é o que isso representa para a democracia e para o funcionamento do Estado. Se um governo permite que uma pessoa sem qualquer mandato participe de reuniões estratégicas, tome decisões e atue como representante oficial, sem que isso esteja formalizado e sob fiscalização, então não existe mais limite institucional. Estamos falando de uma estrutura paralela de poder, que opera nos bastidores, sem controle e sem transparência. E o pior, quem paga por isso é o povo brasileiro. Quem financia as viagens, os eventos, os privilégios dessa atuação extraoficial? O dinheiro público. E para evitar questionamentos, o governo de Lula impôs sigilo sobre diversas reuniões da primeira-dama. Se não há nada de errado, por que esconder? O Brasil não pode aceitar um governo onde um cargo invisível tem mais poder do que ministros, mas sem qualquer responsabilidade. Isso não é democracia, isso é um jogo de cartas marcadas. Se pelo menos Janja agisse com profissionalismo, já seria um problema. Mas o que vemos é um festival de gafes e vexames que só prejudicam ainda mais a imagem do Brasil. Quem não se lembra do episódio vergonhoso em que ela, no meio de um evento oficial, se agachou para brincar com Felipe Neto, um influenciador sem qualquer relevância política? Ou quando soltou um "fuck you Elon Musk" publicamente, como se estivesse em uma mesa de bar e não representando o governo? Essas atitudes mostram despreparo total, mas Lula continua fingindo que não vê. Enquanto isso, Janja segue atropelando protocolos e se comportando como uma espécie de presidente informal, mas sem noção da responsabilidade que isso exige. E o pior, no cenário internacional, essa postura já começou a gerar consequências. A China, por exemplo, rejeitou a presença de Janja em reuniões diplomáticas, deixando claro que não reconhece sua influência. E não é por machismo, como os defensores do governo tentam argumentar. É por um motivo muito simples. Ela não tem cargo nenhum. O Brasil está virando motivo de piada. Uma primeira-dama sem função oficial representando o país em eventos de alto nível? Isso só acontece porque o governo Lula vive da bagunça e da confusão entre público e privado.
E o povo? Continua pagando a conta desse espetáculo ridículo. Mas nem todo mundo está disposto a engolir essa farsa calado. A atuação oculta de Janja já começou a ser questionada nos tribunais. O jovem vereador Guilherme Kilter, ligado ao grupo de Deltan Dallagnol, entrou com uma ação para investigar essa influência sem cargo dentro do governo. Ele quer saber quanto dinheiro público está sendo gasto com essa estrutura paralela e por que há sigilo sobre as reuniões da primeira-dama. E qual foi a resposta do governo? Silêncio. Lula e sua equipe simplesmente ignoram as denúncias, como se Janja tivesse um passe livre para fazer o que quiser, sem precisar explicar nada a ninguém. A grande questão é: quem vai ter coragem de levar isso adiante? Os tribunais estão dispostos a enfrentar esse escândalo ou vão simplesmente fazer vista grossa? Porque se Janja pode atuar como uma autoridade sem cargo, sem fiscalização e sem limites, isso significa que o Brasil já não tem mais governo. Tem um teatro armado para esconder quem realmente manda nos bastidores. Lula está diante de um dilema. Ou ele oficializa a atuação de Janja dentro do governo, dando a ela um cargo com deveres e fiscalização, ou coloca um fim nesse teatro ridículo onde sua esposa manda e desmanda sem nenhuma responsabilidade. E por que ele ainda não fez nada? Porque Lula quer os benefícios dessa influência sem ter que lidar com as consequências. Se Janja assumir um cargo oficial, suas ações poderão ser questionadas, investigadas e até barradas. Mas enquanto ela atua nos bastidores, sem função definida, pode continuar exercendo poder sem prestar contas a ninguém. O problema é que essa estratégia já está desgastando a imagem do governo. Até aliados começam a perceber que essa situação está fugindo do controle. Cada nova gafe, cada nova interferência desastrosa de Janja só reforça a percepção de que o Brasil não tem um governo sério. Tem um circo comandado por um casal que confunde o público com o privado. A pergunta que fica é: até quando Lula vai sustentar essa farsa? E mais importante, até quando o Brasil vai aceitar ser governado dessa maneira? O que está acontecendo no governo Lula é uma aberração. Janja não foi eleita, não tem cargo, não tem mandato, mas age como se fosse uma autoridade, gastando dinheiro público e interferindo nas decisões do país sem prestar contas a ninguém. O pior é que essa situação não é um acidente. Lula permitiu e incentiva essa atuação, porque sabe que, mantendo Janja sem um cargo oficial, ele evita fiscalização e responsabilidade. Mas isso não pode continuar assim. E você? Vai ficar calado diante dessa farsa? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe o seu like e me diga o que pensa sobre essa influência oculta dentro do governo. E mais, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam o que está acontecendo nos bastidores do Planalto. O Brasil precisa acordar antes que seja tarde demais.